Capítulo 3. A fonte de poder. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Como descobrimos, sabemos que fomos feitos para reinar em vida como reis e rainhas. A vida na terra não deve nos dominar, nós devemos dominá-la. A próxima pergunta lógica é: eu tenho habilidade ou poder para fazer isso? Bem, considere o Chihuahua e o urso pardo. Chihuahuas são cães pequenos e alegres. Podem ser persistentes e até implacáveis. Você já viu um Chihuahua com atitude? Ele irá berrar e latir sem parar até que você saia do território dele. Talvez até morda seu calcanhar. Se você o afastar, gentilmente, ele continuará tentando implacavelmente dominar você. No entanto, se você se cansar do comportamento dele, tudo que você precisa fazer é dar um bom grito e ele sairá correndo intimidado. Por quê? Aquele pequeno cachorro não tem poder sobre um grande ser adulto. Por outro lado, se um urso pardo adulto tiver a mesma determinação e você não tiver um poderoso rifle, você estará correndo um grande perigo. O urso pode facilmente dominá-lo e tirar sua vida. Como sabemos, há forças que não querem que terminemos bem nossa corrida. Quando lutamos contra elas, como sabemos que temos poder para vencê-las? Quando se trata de batalhar contra esses inimigos sobrenaturais, somos como urso pardo ou como chihuahua? De onde vem o poder para dominar? A resposta também pode ser vista em Romanos 5,17. Podemos dominar por causa da abundante graça de Deus. Meu livro extraordinário oferece uma explicação detalhada do significado de graça. Então aqui discutirei apenas os pontos mais críticos. O grande mal-entendido. É dentro do assunto de graça abundante que acontece um grande mesmo desentendimento entre os cristãos evangélicos. Em 2009, nosso ministério fez uma pesquisa da qual participaram milhares de cristãos nascidos de novo, crentes na Bíblia, membros de igrejas de diversas denominações e congregações independentes. A pesquisa pedia que as pessoas dessem 3 ou mais definições ou descrições da graça de Deus. Uma maioria surpreendente definiu a graça de Deus como 1. Salvação, 2. Presente imerecido e 3. Perdão de pecados. Fico muito feliz porque os cristãos entendem que somos salvos pela graça. E só pela graça. Salvação não vem ao ser benzido com água, ao frequentar uma igreja, ao guardar leis religiosas ou a fazer boas ações para diminuir as más. Efésios 2, do 8 ao 9, declara claramente: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É reconfortante saber que cristãos evangélicos estão firmes no conhecimento de que a graça de Deus não pode ser merecida, mas é recebida somente pela fé, na morte redentora de Jesus Cristo no Calvário. É uma tragédia ver pessoas bem intencionadas tentando ganhar o favor de Deus. Já testemunhei situações de partir o coração em que homens e mulheres dependem de suas próprias obras ou comportamento para tentarem se apresentar bem diante de Deus. Não importa o quão bom a sociedade diga que você é. Efésios 2, do 8 ao 9, nos informa que nunca poderemos nos salvar por nosso próprio esforço de iminente julgamento à humanidade. Salvação é recebida somente pela fé, pois é presente de Deus para nós, através da morte e ressurreição de seu Filho. Também é trágico observar aqueles que receberam, pela fé, o dom da salvação eterna de Deus, mas que depois de procederem como se pudessem adquirir a graça através de seus feitos. Esses crentes acham que devem orar por mais tempo, jejuar mais, fazer mais obras de caridade ou outros serviços cristãos. O apóstolo Paulo teve de repreender os Gálatas pelo seu erro. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5,4. É triste ver cristãos caindo nessa mesma cilada hoje em dia. A pesquisa também revelou que, em geral, os cristãos sabem que é pela graça que nossos pecados foram apagados.
Efésios 1:7 confirma essa verdade maravilhosa. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É o dom gratuito de Deus que redime nossos pecados para sempre, graças a Deus. Então, muitos crentes parecem estar bem estabelecidos nas verdades fundamentais que a graça de Deus inclui a salvação. E é um dom imerecido, e é perdão para os pecados. Ministros do Evangelho parecem ter feito um bom trabalho enfatizando essas áreas importantes, e acredito que Deus se agrada disso. Mas depois veio a tragédia descoberta pela pesquisa. Apenas 2% dos milhares entrevistados acreditavam que a graça é poder de Deus. No entanto, é exatamente assim que Deus a descreve. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Se você procurar esse versículo na edição da Bíblia de Letras Vermelhas, em que todas as palavras ditas por Jesus estão em vermelho e todas as outras estão em preto, você verá que as palavras acima não estão em preto, estão em vermelho. Então, ainda que tenham sido ditas por Paulo, não são suas palavras, elas vieram direto do Senhor. Deus define sua graça como seu poder. Porém, de acordo com a pesquisa, apenas 2% dos crentes entendem isso. A verdadeira porcentagem foi apenas 1,9%. Isso é menos que 100 crentes. Nosso Deus Todo-Poderoso e Onipotente diz que sua graça é seu poder. Mas apenas 2 em cada 100 cristãos sabem disso. Que alarmante! A capacitação da graça. A palavra fraqueza, como usada em 2 Coríntios 12:9, significa incapacidade. Deus está dizendo: minha graça, poder, é ótima quando você enfrenta situações que vão além da sua capacidade de encará-las. Isso pode ser visto nos comentários de Paulo acerca dos crentes da Macedônia. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, pois dou testemunho de que eles deram tudo quando podiam, e até além do que podiam. 2 Coríntios 8, 1-3. A graça de Deus fez com que os macedônios fossem além do que podiam, além de seus limites. Isso é graça, capacitação de Deus. Anteriormente, Paulo havia escrito à mesma audiência: nosso relacionamento com vocês tem sido guiado pela santidade e sinceridade provenientes de Deus, de acordo com o poder da graça de Deus, e não de acordo com a sabedoria humana. 2 Coríntios 1:12, tradução livre do inglês. Novamente, a graça de Deus é representada como poder de Deus. Pedro define a graça de Deus da mesma forma: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Seu divino poder, graça, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:2-3. Mais uma vez, a graça é referida como seu divino poder. Pedro está dizendo que tudo de que necessitamos para viver como Deus quer está disponível através do poder da sua graça, que recebemos por meio da fé. Vamos aprofundar nisso? Estudando o grego, a palavra grega para graça, mais comumente usada no Novo Testamento, é charis, definida por James Strong em sua respeitável Exhaustive Conformidade of Bible, como dom, benefício, favor e liberalidade. Se unirmos essa definição inicial com os versículos encontrados nos livros de Romanos, Gálatas e Efésios, podemos ver claramente o aspecto da graça, com o que a maioria dos cristãos está familiarizada. Porém, Strong não para por aqui. Ele continua dizendo que graça é a influência divina no coração e seu reflexo na vida. A partir dessa definição, podemos ver que há um reflexo exterior do que é feito no coração, que sublinha o poder da graça. A Bíblia nos diz que, quando Barnabé chegou à igreja de Antioquia, vendo a graça de Deus, ficou alegre. Atos 11:23. Ele não escutou sobre a graça, ele viu a evidência dela na maneira como as pessoas viviam suas vidas. É por isso que Tiago escreve: mostre-me a sua fé, graça, sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé, graça, pelas obras. Tiago 2:18. Eu inseri a palavra graça porque é pela fé que temos acesso à graça de Deus.
Veja Romanos 5:2. Tiago está dizendo: deixe-me ver a evidência desse poder, que é o indicador verdadeiro de que vocês receberam a graça pela fé. A Encyclopedia of Bible Words, de Zondervan, declara o seguinte sobre charis: essa graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar nosso posicionamento com Deus, nos cobrindo com justiça. A graça também afeta nossa experiência. Ela é sempre marcada pela capacitação que Deus nos dá para superar nossa fraqueza. Após uma leitura minuciosa de cada versículo do Novo Testamento sobre graça, depois de horas estudando cada dicionário grego que pude encontrar e depois de horas de conversa com pessoas fluentes em grego, meu resumo pessoal sobre graça é o seguinte: a graça é o poder gratuito de Deus que nos dá a habilidade de ir além da nossa capacidade natural. Por que tão trágico? Por que é tão trágico que apenas 2% dos cristãos compreendam o poder da graça de Deus? Deixe-me ilustrar isso com um cenário hipotético. Suponhamos que tenhamos feito uma pesquisa e descoberto uma pequena tribo vivendo numa selva perto da ilha do Equador, na África. Descobrimos que os habitantes dessa tribo têm que caminhar 3 quilômetros todos os dias para pegar água fresca da fonte mais próxima. Depois tem que carregar a água de volta para a tribo a fim de que todos bebam. Quando precisam de comida, os animais não vão até a tribo e dizem: sou o seu jantar, mate-me. Não, os homens têm que sair para caçar. Às vezes, após matar um gnu ou um antílope, eles têm que carregar o animal morto e pesado de volta à tribo. Sempre que necessitam de algum tipo de abastecimento que não puderam encontrar por perto, eles têm que caminhar mais 15 quilômetros até o povoado mais próximo, comprar ou trocar mercadorias e carregá-las de volta para o acampamento. Depois de saber de tudo isso, decidimos dar-lhe um presente. Sim, vamos agir a favor deles, sendo graciosos e beneficiando-os liberalmente. Essas são todas as definições da graça listadas por Strong. Decidimos comprar uma Land Rover novinha para eles. Compramos o veículo, enviamos para a costa africana e depois o dirigimos pessoalmente até a área deles. Ao chegar, estacionamos. Entramos na selva, chegamos ao chefe da tribo e levamos até a Land Rover. Com um grande sorriso declaramos: esse é o nosso presente para vocês. Convidamos o chefe a sentar-se no assento do passageiro da frente. Um de nós senta-se atrás do volante e liga o carro. Exclamamos alegremente: chefe, essa Land Rover era incrível. Tem ar-condicionado, e então se estiver 42 graus lá fora, tudo que o senhor precisa fazer é apertar esse botão e colocar a temperatura de 22 graus aqui dentro. Além disso, informamos, essa Land Rover também possui aquecedor, então se estiver frio, o senhor poderá regular a temperatura para 24 graus e ficar no quentinho ainda que esteja fazendo menos 5 graus lá fora. Nós também colocamos um rádio satélite XM. O senhor sabe o que isso quer dizer? É possível ouvir notícias do mundo todo enquanto estiver dentro do carro. Ligamos no programa do rádio da BBC britânica, o chefe fica maravilhado. Mas isso não é tudo. Chefe, continuamos. Também há um DVD player nessa Land Rover. Mostramos alguns DVDs, colocamos um e o chefe fica boquiaberto ao ver a tela colorida projetando o filme. E ainda tem mais. Esse carro também possui um CD player. Colocamos o CD de adoração e o chefe fica surpreso enquanto o veículo se enche de lindos louvores. Saímos da Land Rover e o chefe pergunta: o que devemos dar a vocês em troca desse presente? Nada, respondemos. O senhor jamais deveria nos pagar. É um presente nosso para o senhor e sua tribo. Amamos todos vocês. Eles ficam muito agradecidos. Vamos embora. Mas meses depois, ficamos sabendo que a tribo ainda caminha 6 quilômetros todos os dias para pegar água. Ainda andam milhares de quilômetros caçando e carregando suas caças. E caminham 15 quilômetros para chegar ao vilarejo mais próximo. Por quê? Porque negligenciamos informar-lhes que a principal função daquela Land Rover é o transporte. Mostramos tudo ao chefe, com exceção da principal característica: essa Land Rover irá levá-los aonde precisarem ir e carregar o que for necessário transportar.
Da mesma forma, muitos líderes cristãos têm negligenciado informar a definição primária da graça de Deus, a sua capacitação. Definição funcional primária. A definição primária de graça é capacitação de Deus? Como você pode fazer uma declaração como essa? Recentemente, enquanto estava orando, o Senhor me fez uma pergunta instigante. Filho, como eu apresentei a graça em meu livro, o Novo Testamento? Já que eu escrevi mais de uma dezena de livros, aquela pergunta realmente significou algo para mim. Sempre que apresento um novo termo em um livro, com que a maioria dos leitores não está familiarizada, eu dou sua definição primária. Depois, em outra parte do livro, posso dar definições secundárias, mas é importante colocar em primeiro lugar a definição principal. Por exemplo, se eu fosse escrever uma carta ao chefe para informar-lhe sobre a Land Rover, eu anunciaria no primeiro parágrafo: Chefe, estamos lhe presenteando com uma Land Rover. Sua função primária é o transporte. A partir de agora, seu povo não precisará mais carregar água nas costas, pois alguém da tribo poderá dirigir até a fonte e trazer a quantidade necessária de água. Não precisará mais carregar a caça por vários quilômetros. Alguém pode ir até a área de caça, matar o animal e trazê-lo sem esforço. Além disso, seu povo não terá que caminhar 15 quilômetros para buscar abastecimento no vilarejo mais próximo. Poderão dirigir até lá e buscar o que for preciso sem demora. Seria importante informar o propósito do veículo em primeiro lugar, porque o chefe nunca havia visto um antes. Então, no segundo parágrafo da carta, eu poderia falar sobre o ar-condicionado e o aquecedor. Dedicaria o terceiro parágrafo ao rádio satélite e o quarto para o DVD e CD player. Depois concluiria a carta informando que isso era um presente, mas deixaria claro a definição funcional primária daquele carro no primeiro parágrafo. Com isso em mente, vamos retomar a pergunta que o Senhor me fez. Como eu apresentei a graça em meu livro, o Novo Testamento? Eu respondi, não sei. Fui ao meu computador, abri a concordância da Bíblia e descobri como Deus introduz a graça no Novo Testamento. Ele faz isso em João 1,16. Todos recebemos de Jesus, plenitude, graça sobre graça. Note que João escreve graça sobre graça. Eu tenho um amigo grego que vive em Atenas. Ele é um ministro que não só fala grego como língua materna, mas também estudou grego antigo. É ele a quem sempre recorro quando se trata da língua grega. Ele me disse que nesse versículo, João na verdade está declarando que Deus nos deu a mais rica abundância em graça. Em outras palavras, o apóstolo está nos dizendo que o transbordar ou a abundância do que a graça faz é o que nos dá a plenitude de Jesus Cristo. Você ouviu isso? A plenitude de Jesus. Isso envolve capacidade e poder. Quero ter certeza de que você está compreendendo o que está sendo dito aqui. Suponhamos que eu aborde um jogador de tênis mediano. Ele é apenas um jogador categoria C em seu clube. Eu digo a ele: agora temos meios científicos para lhe dar a abundância de habilidade do Roger Federer. Se você não está por dentro do tênis profissional, Federer é um dos melhores jogadores da história do esporte. Qual resposta você acha que esse jogador mediano diria? Ele diria: me dê isso agora mesmo. O que preciso fazer? E depois de dar a ele a abundância da habilidade de Roger Federer, o que aconteceria? Você adivinhou. Ganharia o campeonato do clube, seria classificado para o Open dos Estados Unidos e venceria. E ainda ganharia alguns torneios de Wimbledon. Vamos supor que eu aborde um calouro da arquitetura em uma universidade estadual. Eu digo: agora tenho meios científicos de lhe dar a plenitude das habilidades de Frank Lloyd Wright. Qual a resposta você acha que esse jovem estudante daria? Ele exclamaria: uau, me dê agora mesmo. E depois que recebesse, o que ele faria? Deixaria a universidade e iniciaria sua premiada carreira. Mais um para terminar. Imaginemos que eu aborde um homem de negócios. Temos um novo meio científico que pode lhe dar a abundância da capacidade do Bill Gates. Qual seria a resposta dele? Exclamaria: eu quero.
E o que faria depois? Começaria a pensar em maneiras de criar novos produtos e fazer investimentos como nunca antes. Bem, a graça não nos dá a abundância de Roger Federer, Frank Lloyd Wright ou Bill Gates. Se fosse assim, seria uma graça muito pequena. Não, a graça de Deus nos dá a abundância de Jesus Cristo. Você compreende isso? Isso que é capacidade, isso que é poder. Então, Deus não introduz a graça no Novo Testamento como um presente gratuito. Contudo, sou muito grato por esse presente gratuito. Tampouco a introduz como redentora de nossos pecados. Contudo, novamente sou grato porque ela limpa nossos pecados. Não, ele introduz a graça como o poder que nos dá a abundância de Jesus Cristo. Como você deve lembrar-se do capítulo anterior, Pedro escreve que a graça de Deus nos faz participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, do 2 ao 4. A palavra natureza descreve as qualidades essenciais ou características de uma pessoa. Portanto, a graça de Deus nos dá liberalmente a abundância das qualidades essenciais e características de Jesus. E é por isso que João declara: porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. Você compreende a magnitude dessas palavras? Nisso se baseia nossa capacitação e nosso potencial para reinar em vida. A graça de Deus nos recriou para sermos exatamente como Jesus. Capacita-nos para podermos viver como ele viveu. Estamos literalmente em Cristo, somos seu corpo. Somos Cristo na terra, somos cristãos. E é por isso que João escreve audaciosamente: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Deixe essas palavras serem absorvidas pelo seu coração. Devemos viver como Jesus viveu nesta terra. Não é sugestão bíblica, é uma ordem bíblica.